A minha formação dentro de logística é essa linha férrea que corta a cidade de norte a sul e se comunica com cidades vizinhas, tipo o Rio das Ostras, que tem um fluxo de pessoas enormes para cá. A não utilização dela no transporte de pessoas é uma estupidez que eu não sei nem como fazer comparação. É uma coisa simplesmente horrível. É horrível, é estúpido, é agressivo, dizer que as justificativas que são apresentadas, os empecilhos que aconteceram ao longo desses anos, é claro, a gente vai ouvir, vai tentar ponderar, trabalhar em cima dele para viabilizar, mas isso é um exemplo clássico do desastre que é o Brasil. O Brasil é uma derrota nesse sentido. E um detalhe, Genanes, o que reforça, o que dá eco a essas afirmações contrárias ao sistema ferroviário é que a população não sabe responder. Então, a gente ouviu coisas do tipo: trem vai atrapalhar o trânsito. Tá. Vai no Rio de Janeiro e vê quantos trens tem cortando ruas. Mas construíram viadutos. Se houver uma necessidade, faz-se o viaduto. Uma coisa não impede a outra. Naturalmente. Mas contra isso a gente tinha resposta. Porque o trem de passageiro que ia ser implantado aqui, e aí eu entendo que o de carga, sim, quando falaram de revitalização do transporte de carga, eu falei, peraí, vamos pensar numa variante. Porque é inconcebível você atravessar a cidade hoje com um trem de 20 vagões. Não dá. É inadmissível hoje, a não ser que você implante. Mas olha só. Agora, só um pouquinho. O trem de passageiros, hoje, em Macaé, de 2, 3 vagões, ele passa mais rápido numa travessia do que eu levo para passar com essa travessia ruim que está aí. Então, não se arruma a travessia, você tem que passar devagar, senão seu carro bate no chão. Não se implanta um sistema de transporte de passageiros e fica a linha férrea dando prejuízo ambiental, né, porque prolifera... Não tem manutenção, tem mato, tem bicho, tem... Social, porque as pessoas utilizam o leito para coisas indevidas. Econômico, e financeiro, porque você tem tempo de travessia, de veículo, atravanca o trânsito. E está aí, rapaz, o metro quadrado em Macaé é caríssimo. E quantos metros quadrados nós temos lá de Cabiúnas até na ligação com o Rio das Ostras? E a linha está parada. Então a gente precisa realmente trabalhar essa questão. E aí, em 2006, como eu falei, veio o plano diretor, depois o prefeito foi para a Espanha tentar trazer um trem alugado para correr, aí mudou de ideia porque o Brasil ia ter uma montadora de trens, que era a Bom Sinal. Aí se aproximou da Bom Sinal, desenvolveram um projeto junto com o governo do Estado, com o Ministério das Cidades, com a Central Logística, que é uma empresa do governo do Estado, com a FCA e com a Prefeitura de Macaé, desenvolveram um projeto que não ficou totalmente pronto, cometeram o erro de comprar os trens antes de Brasília aprovar o projeto de captação de 47 milhões. Brasília, por vários motivos, e eles responderam para os ferroviários em consultas que fizeram, que Macaé não cumpriu com o que tinha que cumprir no projeto. Isso tem a resposta, os ferroviários têm essa resposta. Então qualquer coisa que falarem aí não procede. A NTT e o Ministério das Cidades responderam categoricamente: o projeto não foi avante porque o município de Macaé não cumpriu com a parte com suas obrigações na sua... E aí o prefeito, infelizmente, cometeu o equívoco de licitar e comprar os trens antes da época. Ele mesmo falou isso na sessão da Câmara. Os trens vieram, 2 unidades, eram 4. O atual prefeito conseguiu suspender a vinda das outras 2. E os trens ficaram parados e estão parados até hoje. Isso deu uma desanimada nos ferroviários. Porque os ferroviários, Fernandes, é bom que as pessoas guardem isso, os ferroviários não participaram da construção do projeto Metrô Macaé. Nós quisemos, apresentamos proposta, indicamos um engenheiro para fazer parte, mas a gente não foi contemplado nisso. E a gente apoiava porque eu quero trem, então eu vou apoiar.
só que o projeto não foi construído e a gente não sabia. O Alex, uma das coisas que eu acho interessante nesse tipo de situação é o seguinte: quando vai se abordar uma questão técnica como a dessa ferrovia, do metrô Macaé, geralmente os gestores fazem o seguinte: eu vou contratar uma empresa para poder fazer um estudo de planejamento logístico, para poder explorar aquilo ali, ver se é viável, ver se é isso e aquilo. Ou seja, a mim não convence. A mim não convence. Para mim está dizendo assim: olha, eu vou jogar essa bola para uma outra pessoa dar uma opinião, para encarecer o processo, depois eu voltar atrás e o troço ficar do jeito que está. O que vai acontecendo de governo após governo, de decisão após decisão, é o seguinte: fica tudo sem resolver nada. E esse metrô que está lá, que é um aparelho bonito, uma coisa bonita de se ver, né? Vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o metrô lá em Glicério. Vai sair de lá no Maçarico. É que ele está enferrujando, você já vê ali que até as letras ali, Macaé, já estão desbotando. Genantes, veja bem, o projeto Metrô Macaé, ele teve participação importantíssima de servidores públicos municipais. Eu estou falando isso não é porque eu vi, não. Eu estou falando isso porque um arquiteto, já na gestão atual, que recebeu a incumbência de dar os primeiros passos para um novo sistema de transporte de passageiros sobre trilhos em Macaé, que é vontade do seu prefeito. Isso a gente não pode negar. O prefeito, toda vez que encontra com a gente, fala assim: eu quero implantar. O que nós questionamos é a velocidade. Isso a gente fala em todos os lugares. Infelizmente, a velocidade que a atual gestão dá para a possibilidade de Macaé vir a ter um transporte de passageiros sobre trilho é lenta demais. Mas ele tem vontade de implantar. Quando esse arquiteto, indicado por ele, tomou conhecimento da documentação da gestão anterior para o projeto Metrô Macaé, ele foi categórico. Ele falou assim: olha, o trabalho foi muito bom. O trabalho executado pela equipe técnica da prefeitura foi muito bom. Ele tinha uma empresa, o projeto anterior tinha uma empresa do Rio, a Central Logística, porque ela é que faz a logística do transporte lá. Então ela tinha experiência em Macaé, não tinha nenhuma. Então o projeto Metrô Macaé, ele tinha uma base boa. O problema foi a construção dele não cumprir as etapas de estudo de viabilidade técnica e econômica, não tinha estudos de impacto ambiental para a construção das estações. A coisa ficou meio que na correria e que às vezes dá para nós e para muita gente aquela impressão: não, ficou eleitoreiro e aí não deu certo. Né? E outra coisa, os trens, esses dois trens que estão aí, eles, no fundo, eles não eram os ideais para o sistema Metrô Macaé. Eles não eram os ideais. Concordo também. Só que, agora, se você quer comprar um carro e não tem dinheiro para comprar um carro do ano, você compra uns 5, 10 anos. Então o Macaé iria começar com eles e depois poderia expandir. Esse era um aspecto. O projeto não deu certo, o governo atual falou que não tocava o trem, para ser mais direto, mais rápido. O trem ficou parado, eles já poderiam ter ido embora, e aí está a lentidão, está uma reclamação nossa pela lentidão, eles já poderiam ter ido, está sendo operados lá em Guapimirim, que o governo do estado reiterou o interesse dele, mas a burocracia, a falta de um convênio, a questão política do acordo, o prefeito vai ficar do lado de quem ou contra quem, tudo isso demorou. Não adianta negar não, alguém pode até negar, mas não foi isso. Mas agora está andando, tá? A gente sabe que está andando, eu posso dar essa informação para vocês, só não posso citar a fonte. A Secretaria de Estado já esteve aqui, já foi no gabinete, já conversou, e já estão fazendo ações no trem lá para fazer as vistorias todas deles, para essas duas unidades serem cedidas ao governo do estado em troca de 15 milhões para serem investidos na estrada de Santa Teresa. Isso aí está acontecendo sim. Pode até que daqui a pouco dar uma reviravolta aí, mas hoje está caminhando nesse estágio. Eu acho que essas unidades aí, elas poderiam estar sendo utilizadas no trecho entre o centro da cidade e Cavaleiros. Poderia, inclusive... Até por uma questão, veja bem, é uma questão aí que entra a questão, quando fala
em decisões que são relacionadas a decisões estritamente políticas, eu tenho fortes críticas, eu lamento muito. Por quê? Quando você vê uma unidade dessa estivesse funcionando entre o centro da cidade e o Novo Cavaleiros, ela não traria ajuda logística nenhuma para a cidade. Mas seria uma questão de marcação de território. Olha aqui, eu estou usando essa ferrovia, eu estou usando o recurso do município e durante a semana algumas pessoas, a gente marca lá, são 50 pessoas que vão ir, vão voltar, tal horário, tudo bonitinho, para não dar muito transtorno e tal, não ficar dando lotação. E no final de semana eu botava a criançada para passear, a turma do colégio. Fernandes, ao encontro disso que você está falando, a gente entende que traria benefício logístico, sim, para Macaé. Ia ser pequeno, entendi, ia ser pequeno, mas é uma questão de orgulho, de marcação de território. E ela funcionando seria melhor até para negociar, do jeito que está. Cada unidade dessa, ela transporta um número de passageiros significativo. São 300 pessoas, 360 pessoas. E aí, a primeira reunião que nós conseguimos ter com o senhor prefeito foi em junho de 2013, no dia 6 a gente pediu, 6 de janeiro. Em junho ele recebeu a gente, porque ele nos encontrou na conferência municipal da cidade, os ferroviários estavam lá até 1h40 da madrugada, os ferroviários hoje da associação compõem o conselho da cidade de Macaé. Então o prefeito encontrou com o Lauro lá e assumiu com ele, eu vou receber vocês. Na primeira reunião lá no gabinete dele, nós colocamos para ele, senhor prefeito, com 14, 16 milhões, o senhor coloca essa linha do centro até Emboacica em perfeitas condições para esses dois trens circularem. As travessias poderão ser protegidas por agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e os ferroviários se oferecem para fazer um trabalho de conscientização ao longo da linha, com panfletos, conversando com as pessoas que o trem vai circular. E o senhor vai fechar com as empresas lá do Emboacica, através de um cartão magnético. Por quê que tem que fazer isso? Porque senão vai muita gente para a estação e não vai caber. Então o pessoal vai viajar mediante um cartão magnético. Para os horários de pico, de manhã e de tarde. Com os colégios e com pessoas que trabalhem no centro, sistematicamente elas se credenciam e vão receber o cartãozinho delas. Então esse trem sairia daqui com 720 pessoas de manhã, para atender as firmas nos Cavaleiros e na Emboacica. 720 pessoas são quantos ônibus? Você tiraria os ônibus e carros. A quantidade de carros. Nós fomos lá na Emboacica conversar com os empresários e eles mostraram para a gente, de manhã nós vimos as pessoas entrando com uma pessoa, 2 pessoas nos carros. Olha a quantidade de veículos que sairiam da Amaral Peixoto e facilitaria então os ônibus a circularem, porque o pessoal reclama muito que o ônibus não passa no horário. Por quê? Porque ele vai e não consegue voltar. Agora melhorou muito com a duplicação lá da Amaral Peixoto e com a Norte-Sul. Mas os ônibus ficavam agarrados. E esses 2 trens ajudariam por demais. E no final de semana você poderia fazer transporte turístico. E aí o mais importante que você frisou muito bem. Você começaria um processo de educação, os trens estariam em manutenção, não perderiam a garantia, porque tem um trem aí que não foi nem feito o teste dele, cara. E criaria conhecimento e capacidade técnica para poder fazer um projeto de expansão. E as pessoas começariam a pedir eficiente. Exatamente. E a população começaria a pedir. Exatamente. Esse é o ponto. Sabe qual foi a resposta do prefeito para nós? Na época, ele ainda não tinha o resultado da auditoria interna que ele contratou, que ele pediu, formou pessoas da prefeitura, ele não tinha o resultado. Então ele falou assim, esses trens não rodam 5 centímetros. Ele não vai rodar, enquanto não tiver o resultado da auditoria. E aí a gente até falou para ele, prefeito, mas a auditoria, fevereiro, março, abril, maio, e agora junho, e não terminou o trabalho. Eu até brinquei com ele, falou, sou contador, eu faria isso em 3 semanas. Se o senhor chama as pessoas que participaram do processo, faria em 3 semanas. Mas ele falou assim, não, então tá, então vamos esperar o resultado sair. O que aconteceu? 20 dias depois, circulou pela internet, e aí eu falo que circulou, eu coloquei, eu postei a entrevista do secretário, Júlio Lopes, dizendo que já tinha comprado o trem. Tinha comprado. 2013. Eu lembro disso.
Quando isso saiu, eu coloquei... Eu ajudei a divulgar também. Então, e aí teve aquela audiência pública, aí apareceu a auditoria dele. Aí ele pegou e falou, não, agora eu tenho que dar uma resposta. Aí ele veio e propôs pra gente o seguinte, isso aí está gravado até hoje. Ele falou assim, gente, eu preciso de um apoio, que vou negociar esses 2 trens. Aí nós falamos, poxa, prefeito, mas não, eu vou negociar. Mas eu vou, ele falou assim, eu vou fazer um estudo, construir um projeto, um novo sistema, porque eu quero um trem, eu sou descendente ferroviário, eu quero um trem. E eu quero que vocês estejam comigo. Aí nós falamos, bom, se o senhor não vai, o senhor é prefeito, se o senhor vai construir um novo sistema e está chamando a gente, então vamos negociar o trem. Isso em julho de 2013. O trem está aí ainda. E a gente continua querendo o trem, e a gente continua entendendo que Macaé é viável, e tem um processo de devolução da linha, a gente está brigando contra isso, o Ministério Público, e o prefeito publicou recentemente uma... Olha só, Alex, a minha opinião pessoal em relação a esse metrô, não é questão política de implicância. Eu acho que a Aloysio cometeu alguns erros estratégicos em relação à decisão em relação a esse metrô. A coisa não deveria estar do jeito que está agora. Não deveria. Não deveria. Ele tinha que ter um pulso mais firme. Erros todos nós cometemos. Com certeza. Então, esse é um erro que ele cometeu. Tá? Ele cometeu praticou um monte de acertos, mas esse foi um erro. É uma visão minha. O trem não podia ficar parado 2 anos. Não pode. Tinha uma linha que conseguia funcionar. Botava lá para funcionar nem para transportar criança no final de semana. Entendeu? Isso não foi feito. Então não tem como eu dizer aqui, que justifica isso. Foi um erro. É um erro grave, tá? Ou então, é um erro estratégico. Ou então falta de visão, o trem. Falta de entendimento. A coisa, não. Os resultados não se produziram. Muito discurso, muitos estudos e não tem resultado. E vou falar mais. A falha, que aí você fala de gestão, né, foi uma questão de gestão, ela descambou para outras coisas. Descambou para quê? Para uma linha sem manutenção. Exatamente. E a concessionária não é cobrada. A NTT, que fiscaliza, não cobra. A Prefeitura de Macaé, que teria toda a obrigação, porque a linha passa dentro do trecho dela, de virar para... A Prefeitura não pode cobrar o proprietário do imóvel porque não conserva o seu imóvel, a fachada do seu imóvel. Sim. Então, aí a Prefeitura teria que fazer representação junto à FCA, falar assim, eu quero essa linha mantida, arrumadinha e limpinha em condição de uso.